Oi, oi, gente! Eu sou a Thay da Realiza Buenos Aires. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente tá aqui com a Valen. Ela é médica formada pela UMBA, brasileira, 24 aninhos, Exatamente. e vai contar um pouquinho da experiência dela, da trajetória dela até aqui. Então, eu cheguei aqui em Buenos Aires em 2017. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e eu fiquei sabendo de Buenos Aires porque a minha escola ela mandou e-mail para os pais contando um pouco sobre a UBA, que tinha essa oportunidade de estudar medicina fora, porque era a melhor da América Latina e não era uma coisa muito comentada, né? Então, minha mãe recebeu esse e-mail, mandou pro meu pai, eles se interessaram e a gente começou a pensar, pode ser que talvez seja uma boa ideia, porque eu tava em dúvida se eu queria fazer medicina mesmo ou se eu queria fazer publicidade e propaganda. Nada a ver. Mas no final das contas, tava sentindo em mim que se eu não fizesse medicina, sempre ia estar faltando alguma coisa. E no final das contas foi a decisão certa. Eu vim pra cá, a primeira semana meu pai veio me acompanhando e para me ajudar a encontrar um lugar para ficar. E depois fiquei sozinha e segui em frente. Uou! Sim. E como que foi pra você a fase de adaptação? 2017 as coisas eram bem diferentes do que é hoje. Foi mais ou menos. No começo foi difícil porque quando você vem para um país novo, que você não tá acostumado nem com a cultura, nem com a língua, é um choque. Sim. E ainda mais tão nova, porque Claro. toda a vida eu morei com os meus pais e eles me levavam, eles me buscavam e aqui eu tava solta, eu tava sozinha. Uhum. Então, foi tenso no começo. Eu me assustei, eu chorei muitas vezes. Eu falava pra minha mãe, ai, não sei se eu vou aguentar. Mas depois a gente vai se acostumando. Eu Sim. tenho bem claro, na verdade, o meu período que eu sinto que eu falei, não, agora eu não tenho mais dúvida, eu vou terminar isso, que foi ainda nos meus primeiros 6 meses, no meu primeiro quatrimestre, depois quando eu voltei pro Brasil na metade do ano. Você tava no CBC ainda? Eu tava no CBC. Eu fiz o primeiro quatrimestre do CBC, fui pro Brasil de férias, e quando eu voltei, eu já não tive mais essa saudade que dói, que você quer voltar. Sim. Eu comecei a me acostumar e eu comecei a gostar da cidade. Isso que eu acho muito importante também, você tá perto de pessoas que estimulam você a gostar da cidade, porque é muito fácil não gostar de um lugar que você não tá acostumado. E se você tá perto de alguém que tá todo tempo falando pra você, ai não, eu não quero, ai não, Que eu não saudade gosto, de casa. ai, eu quero voltar pra minha casa, ai, porque lá é tudo muito melhor, é tudo muito mais fácil. No Brasil, na minha cidade era assim, na minha cidade era melhor. Exatamente. Você vai se contaminando. E é horrível. Então, graças a Deus, eu no começo fui rodeada por pessoas que sempre gostaram da cidade, queriam conhecer e queriam ir pra festinha, e queriam estudar junto, e queriam conhecer gente. Então, isso foi ótimo pra minha adaptação. Estar perto de pessoas que também estavam dispostas a pôr muita onda pra ficar aqui, né? E querer terminar toda essa carreira. E você, assim, no começo, você fez mais amizade com brasileiros? Sem dúvida, porque como eu comecei no UBA 21, era tudo virtual. Então eu não tinha tanto contato com argentinos, porque, por exemplo, quando você tem uma sala de aula que tem metade brasileiro, metade argentino, você vai meio que escolher com quem você vai estar. Mas lá eram eu e as pessoas com quem eu morava. Então, e eu morava com 2 brasileiras. Então, era mais a gente e ficava nisso. Depois, quando comecei o primeiro ano, foi quando eu comecei a ter mais contato com gente daqui. E também fiz, no meu primeiro dia de anato, uma amiga que eu levo pra toda a vida agora, que ela é peruana, na verdade, então vocês vão encontrar muita gente de outros países. De outros países que também falam espanhol, que podem ajudar vocês a aprender a língua, a se adaptar também, porque eles também estão se adaptando. Claro. Eles também acabaram de mudar.
Então, essa amiga leva até hoje e lembro até hoje como foi a situação, porque eu tava cheia da vergonha, não sabia o que falar, não... Eu tremia pra me apresentar, era horrível. Eu sempre fui, na verdade, muito tímida. Eu mudei nos últimos anos pra cá. Então era muito difícil pra mim fazer amizade. Muito difícil. E ela chegou até mim e falou: Oi, eu também sou estrangeira. Se quiser, a gente fica sentada junto. Não sei o que. Eu falei: Aquele obrigada. negócio bem, Era bem tudo que eu escola, precisava, né? por favor. Sim. A gente pensa que a gente não vai passar por essas situações Sim. depois de grande, mas é a mesma Sim, coisa da sim. escola, gente. E foi ótimo, porque a partir daí eu também comecei a ganhar um pouco mais de confiança. Eu falava pra ela assim: Meu, fala pra mim quando eu estiver falando errado espanhol, Sim. me corrige, porque isso ajuda demais também. Você ter uma pessoa perto de você que possa te ajudar com a língua. Porque apesar de que agora precisa das provas, né? Porque quando eu vim, Claro. não precisava fazer CL, Sim. CI, CELUS. Mas ainda assim, o CL tem, tipo, muita gente que tem medo. Ai, não vou pra tal faculdade, não vou pra universidade pública porque vão me pedir o CL. Ao Gente, Pedro, porque... o CL é uma prova muito tranquila. Eu falo que, tipo, essa vai ser a parte mais fácil da faculdade pra você. Sim, e outra coisa, muito melhor, porque é chato chegar aqui e você não ter nenhuma ideia, e você vai pras aulas e você tá assim... Porque eu tive aula de espanhol na escola, então eu conseguia ler um livro, eu conseguia falar o básico. Mas tem Sim. gente que nunca teve contato com o espanhol antes de vir pra cá. Então eu acho essencial, e ainda mais para as aulas, porque mesmo se você faça o CBC por UBA 21 e não tem esse contato com as pessoas, a parte, eu entendo bem o espanhol, então eu me dou bem nas aulas virtuais, tá bom? Mas daqui a um ano você vai ter aulas presenciais, os professores eles vão te perguntar e você vai precisar responder para eles. E até mesmo a vida não é só a faculdade, né? Você vai precisar do seu espanhol pra tudo, não é só pra faculdade. Porque senão é o que a gente tá falando antes, né? Que você vai ficar na bolha do brasileiro. Claro. E você vai vir pra Argentina só pra ter amigo brasileiro? Não, não dá. Porra. Não sei se eu podia falar. Pode levar, que aqui tá tudo liberado, gente. Aqui a gente tá em casa, tudo bem. Tipo, vamos viver realmente a experiência, né? É isso que eu sinto. Mas não é fácil, porque muita gente vem falando, não, porque eu não vou me juntar com brasileiro. E não é assim, porque você se sente muito mais acolhido com as pessoas do seu país. Claro. Eu lembro muito bem que eu vim pra cá e falei, não, eu vou ser diferente, eu É não quero fazer... né? E não é assim. Você acaba meio se vendo... Sim. Parece que atrapada que ali. às vezes tem hora que a gente até tenta ali caminhar, fazer um vínculo com o argentino, só que é muito mais fácil o brasileiro. Porque o argentino, te na rodeia, verdade, parece assim. sim. É muito engraçado. O que eu sinto é que eles precisam de um pouco mais de tempo pra formar laços. Eles não são tão abertos, mas depois que você forma, acabou. Aí Sim. você vai levar pra tua vida e ele vai ser fiel. Porque foi essa a experiência que eu tive e também a experiência que outras pessoas me contaram. Isso mais ou menos. Então, tentem sair um pouco da bolha do brasileiro pra melhorar o espanhol, pra conhecer a cultura Com daqui certeza. também. Porque, na verdade, mesmo que você vive num país, não significa que você vai viver a cultura desse país. 100%. Exatamente. Você E já tem faz coisa um que é assado, muito legal alguma coisa? a gente ir inserindo no nosso cotidiano, porque a gente vai sentindo que a gente tá fazendo mais parte da onde a gente tá. De coisas simples, igual tomar um mate, Exatamente. gachetitas, essas coisinhas Você se sente que, mais tipo, incluído no ambiente. Você não se sente assim, tipo, perdido, o que eu tô fazendo aqui, isso aqui não é meu país. Não, você vai trazendo aquilo pra você também, né? Se sentindo mais pertencente. Sim, com certeza. E isso é muito bacana. E o CBC pra você, como que foi? Olha, eu tive muita dificuldade no primeiro quatrimestre, porque eu não estava entendendo como funcionava o método daqui. Então, eu estudava, eu sabia que eles falavam, é esse livro que você tem que ler. Eu pegava o livro, tinha tanta coisa dentro do livro. É Eu falava enorme, assim, né? Umas apostilas o que desse eu tenho tamanho. que saber? É Sim. impossível que eu tenha que saber tudo Não. isso. É um livro gigante, tem muitas páginas. Eu lembro que eu pegava aquele livro de biologia celular e eu falava... É enorme. Eu tenho que saber a história do Darwin, o ano que ele nasceu, essas coisas também, porque...
Eu ficava perdida, porque contava desde isso até o que realmente precisava saber. Então, foi meio complicado. No primeiro quatrimestre eu fiz biologia celular, IPC, que é pensamento científico, e ICSE, que é sociedade e Que Estado. são as três que falam que são mais tranquilo, né? Mais de boa essas três pra quem? matérias. Porque pra mim foi totalmente ao contrário, mas eu me ferrei. Então, assim, eu tava tão desesperada com biologia celular que eu contratei uma professora particular. Uma amiga minha achou, uma das minhas amigas que eu morava junto, e achou pelo Facebook, assim, e falou, bom, vamos fazer. Eu falei, beleza, né? Vamos. Fiz, e foi a única matéria que eu consegui, tipo, me virar. Depois, a minha mãe começou a falar, filha, você não quer fazer um cursinho Mais pro CBC? professores, né? Daí eu falei, não, deixa eu tentar primeiro os primeiros parciais sozinhas. Sim. E tá certo, eu acho que, tipo, você pode tentar. Mas eu me já, ferrei. Eu já acho que, tipo, faz um cursinho, sabe? Eu concordo, Acho porque legal. foi o que me salvou, Porque na eles verdade. sabem, esse pessoal Eles do sabem. cursinho, eles sabem exatamente o que vai vai cair cair. na prova, o que você tem que estudar, já te dão um mastigado, Sim. assim. Então, É bom. se a gente puder facilitar a nossa vida no começo... E eu acho que, assim, no aceito. CBC, quanto mais ajuda vier, melhor. Porque você tá perdido na língua, você tá perdido no Sim. como funciona o país e como funcionam as matérias. Sim. Então, é muita coisa pra você pensar. Ter uma ajuda, claro, né? Se você pode ter... se você tem essa condição financeira, é tudo. E aproveitar que aqui nada dessas coisas é caro, é tudo bem acessível. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu super recomendo também um cursinho pra época do CBC. E daí o que aconteceu comigo foi que em ICSE tirei 2, não consegui nem um pouco. Em IPC, eu não lembro, na verdade. Pode ser que... você tirou 2. Que é a matéria de Que é história. E IPC, na verdade, eu não lembro. Eu acho que eu também fui mal. E daí, depois disso, eu falei, chega de sofrer. Eu me matriculei no cursinho. E a partir daí, só tudo bem. Depois, segundo parcial aprovada. Biologia, que eu tinha feito já desde o princípio, aula, eu promocionei. Então, foi ótimo pra mim. E as outras 2 eu tive que fazer final. E depois, no segundo quatrimestre, quando eu comecei com matemática, física e química, melhorou muito, porque primeiro que matemática eu fiz pelo CBC, que é o que eu sempre recomendo todo mundo fazer. São todas por UBA 21, menos matemática. E foi ótimo, porque eu tive um professor muito bom. O começo era bem parecido com as aulas que a gente tem na escola, tipo função, essas coisas. Mas depois a gente aprendeu limite, derivadas, integral e essas coisas a gente não vê no Brasil. Né? É uma matemática avançada. Sim. No Brasil a gente vê menos que isso. Aqui na escola eles veem, mas a gente não. Então foi novo. E mesmo assim eu consegui bem. E pela primeira vez na minha vida eu fui bem em exatas, porque eu nunca fui boa em exatas. E eu lembro que eu tirei 9 e 10 em matemática. Eu nunca vou esquecer isso, porque foi um marco muito importante na minha vida. Sim. E em biofísica e química também consegui me virar bem. E eu fiz cursinho também de todas as matérias, eu continuei com o cursinho. Matemática eu com certeza podia não ter feito, mas pelas dúvidas eu tava lá. E os outros 2 foram muito importantes também, porque às vezes você só precisa decorar como faz as contas e os passos, porque entender e falam mesmo, também você não que vai. matemática pelo CBC presencial, você pode usar calculadora, né? Sim, pode usar calculadora. Me parece que daí depois as outras, por UBA 21 pode, mas matemática não. Alguma coisa assim. Matemática parece que por UBA 21 não pode usar calculadora e por CBC pode. Dá uma ajudada forte Fica também. a dica, né? E depois que você terminou o CBC, foi começar a carreira, o ciclo biomédico, como você se sentiu? Tipo, agora é pra valer. Nossa, eu tava muito ansiosa. Eu lembro que eu ia começar com uma amiga, então a gente tava assim, o que a gente faz agora? A gente tava em março aqui, parece que as aulas iam começar em abril. E daí a gente falou... Começou bem tarde. Ela começa em abril, o primeiro ano. Pelo menos nos últimos tempos foi assim. Sim. E daí a gente começou a fazer aulas que o Cecim
oferecia, assim, a Ah, sim, organização o da centro faculdade, o centro de estudantil. estudante, eles ofereciam para preparar você para a primeira aula, por exemplo. Então a gente, então hoje vamos na preparação de isto, hoje vamos na preparação de anato. E foi assim, eu tava tão ansiosa que eu queria começar. E já comprei os livros quando Sim. saíram as assignações das cátedras E e tudo. essas aulas de. Também tem essas aulas de introdução, mas as agrupações estudantis, geralmente elas dão algumas aulas de apoio também, né? Sim, e eu fiz todas no E primeiro você ano. acha que, tipo, é legal? Eu acho que é muito legal, Sim. porque você tá muito perdido também. Você saiu do mundo de que você via coisas que você aprendeu na escola para um mundo que você nunca viu em nenhum lugar. São palavras totalmente novas. Eu até brinco com as pessoas que eu sei muito mais medicina em espanhol do que em português, porque todas as palavras que eu aprendi de medicina, eu não sabia elas em português. Claro. São palavras novas no nosso vocabulário. Então, você tem que escutar muito e se adaptar no significado delas. Então, os cursos, eles eram muito bons para, além de te ajudar com a matéria, a você entender as palavras, a incorporar E adquirindo o vocabulário. Uhum. Isso eu acho importante também, porque tem muita gente que faz curso de apoio em português. Esse é o pior erro que eu acho que o brasileiro comete Eu também vindo não pra cá. acho legal. Porque você não vai aprender medicina em português. As provas vão ser em espanhol. As provas são orais, as provas são escritas. Você precisa estudar sempre em espanhol. Façam seus resumos em espanhol. Leiam os livros em espanhol. Porque às vezes tem um livro que você pode estudar aqui que também tem no Brasil. Você não vai comprar cópia em português. Você tem compra. gente que compra. Então, eu Tem sei, gente que por isso que eu tô falando. Você pega em espanhol, porque é o que eles vão te tomar. Você precisa saber falar do jeito que eles querem escutar. Sim, sim. Não no portunhol. Claro. E eles não gostam, principalmente os professores do primeiro ano, eles vão pegar no pé se você falar até com um sotaque abrasileirado. Claro, você não precisa ter o acento, o sotaque perfeito, Não. mas, tipo, vê que você tá fazendo um esforço, né? E não tá falando qualquer coisa. Em vez de você em falar português, em espanhol, só que com... Poplitia, você fala poplitia, com o T, ti, em vez de ti. Agora é uma palavra nova que eu nunca escutei na minha vida. O que é? É essa parte aqui de trás do Ai, do porque eu joelho. nunca me ensinei, né? Sim. São algumas palavras que você vai adquirindo também do vocabulário. Com a carreira, Com a claro. carreira, sim. Que Dos fugiu. cursos que a gente estava falando, na verdade, que eles dão de graça. Sim, sim. Era normalmente anatomia e embriologia, eu lembro que eram de sábado, então a gente ia de sábado para a faculdade para ter esses cursos. E histologia eu tinha de quinta-feira, eu acho. E era tardezinha à noite. E eu sempre ia, porque além de que a gente tá sempre querendo saber mais, eu tinha muita dificuldade. Muita, tipo, era difícil sentar e estudar e aprender sozinha, porque aqui o método tradicional da Argentina não é o método tradicional do Brasil. Então, é difícil você se acostumar que antes da aula você tem que sentar, estudar, ler a matéria, fazer teus resumos e só depois você vai ter aula dessa matéria? Como assim? O nosso cérebro não, meio que fala, espera, não era para ser o contrário? Porque no Brasil é o contrário. Mas na UBA não, eles te pedem que você vá já com a matéria lida. E é justamente isso, né? Porque tem muita gente que fala, inclusive confundem, né? Fala assim, a UBA é PBL? Não. E não é, né? A UBA é tradicional, mas não é o tradicional do Brasil. Exatamente. É o tradicional da Argentina. As pessoas, elas se confundem, na verdade, com o que é PBL. Claro. E eu também me confundia quando eu vim pra cá, até eu estudar um pouco mais o que é o método PBL, que é baseado em casos. Em problemas clínicos. Exatamente. E a UBA não é baseada em casos, não. Você tem aula, você tem que estudar para cada matéria como se fosse só essa matéria. O PBL mistura anato com físico, com patologia, tudo. Sim. Que é um método super legal também, interativo, mas não é o método da UBA. Então, se você está buscando PBL, não é aqui. E se você está buscando método tradicional, é a UBA, mas não vem achando que é o método tradicional do Brasil. Sim. PBL, então, para quem estiver buscando, o MAI e italiano. Exatamente. O italiano não sabia. Agora é. Foi uma mudança recente, tipo, alguns aninhos, né? Anitas, mas agora é. Top. E agora,
assim, do começo, mais para a parte do meio da carreira. Como que foi para você? Então, bem nessa parte foi quando me pegou a pandemia, né? Ah, sim. Então, quando eu comecei o terceiro ano, foi quando começou a pandemia, foi um saco, porque tudo começou a ser virtual. E o meu ano de brilhar, que seria o quarto ano, que é quando você começa a ir para o hospital, Como que chama? o DEAT. O DEAT. Isso. A partir de aí você é assignada a um hospital, assignada Sorteada. mais ou menos, dependendo Definem das um suas hospital notas. pra Escolhem você. um hospital para você e você começa a ir todos os dias, na parte da manhã, pro hospital, começando com semiologia, né? Que é o que todo mundo quer começar. Claro. Eu também comecei em pandemia, então foi uma frustração. Mas depois, no segundo quadrimestre de 2021, aí eu já comecei a ir de verdade pro hospital e, nossa, eu lembro que eu amei. Era incrível, a gente tinha que levar 8 máscaras, óculos de proteção, tudo, mas eu lembro que foi incrível, foi o contato que eu precisava, a força que eu precisava pra me aquela manter, energia. porque eu já vinha super desanimada por causa da pandemia, então foi o boom que eu precisava pra seguir E feliz. a pandemia você passou aqui na Argentina? Eu passei a maioria aqui. Eu fiquei o segundo semestre de 2020 no Brasil, porque foi quando tava tudo parado. Sim. E eu vi que as aulas aqui não iam voltar nesse Claro. ano ainda, então, pra eu não ficar sozinha, né, já que não podia sair, ver ninguém, pra eu não ficar presa num apartamento sozinha, eu voltei pra lá. Foi muito difícil, né? Foi péssimo. A pandemia no Brasil foi horrível. Aqui, nem Também. hablar, né? Pior. Nem hablar. E aí, quando você começou... E quando eu comecei Ah, foi o DEAT. maravilhoso, até enjoar, né? E daí dá preguiça. Acordar cedo Depois pra ir que todos passa, os dias. Ai, sim, depois que vira, tipo, acabou, não é mais rotina, novidade. né? Não é mais Exatamente, novidade. exatamente. Mas do mesmo jeito é a parte mais linda da carreira, porque você começa a realmente ter uma noção do que é a medicina, né? Sim. Então, bom. depois do terceiro ano, praticamente todas as matérias são assim... Sim, tem algumas que você ainda faz na faculdade, mas a maioria é dentro do hospital. Você começa com semiologia, medicina interna, e daí já começam as curtitas, que é cirurgia, otorrino, oftalmo, são as matérias que você tem de 10 a 2 semanas, 2 a 10 semanas, depende de cada uma, que você vai rotando dentro do hospital pelas especialidades, para você conhecer um pouco mais, né? Porque antes é tudo bem geralzão. Sim. Então aí sim é mais focado nas especialidades médicas e é muito legal, porque é nessa época que você se dá conta do que você gosta e do que você não gosta. Mas do mesmo jeito ainda tem matérias que continuamos na faculdade, como patologia, farmacologia, medicina legal, toxicologia, várias. Mas o foco mesmo é o hospital. E nessas aulas nos hospitais, como funciona? Então, se dividem em práticos e teóricos. A gente... Depende também de cada hospital, né? Sim. Mas no meu... Você, qual foi seu hospital? Eu fiz a UDEAT no Hospital César Milsten, que é o ex-francês. Fica em São Cristóvão. E eu gostei muito. Porque ele foi um dos poucos hospitais que, mesmo na pandemia, proporcionou pra gente prático. Com paciente. Ah, legal. Porque muitos não deram e às vezes faziam prático entre alunos, mas a gente, graças a Deus, conseguiu ter essa oportunidade com o paciente. Então foi muito bom. Qual era a pergunta mesmo? Como eram as aulas? A gente tinha as aulas teóricas, que a gente ia, ficava numa salinha, podem ser dadas por chefes de serviço ou por residentes. Que são os chefes de serviço? Os chefes de serviço são os médicos de planta, os médicos que já terminaram toda a formação. Entendi. E eles estão lá trabalhando no hospital, e os residentes, né, são quem está trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Sim. Então a gente pode ter aula por qualquer um dos dois, e depois o prático, de sêmio, eles dividiam a gente em grupos, sei lá, tinha um doutor
e 3 alunos seguiam esse doutor com mais 2 residentes, por exemplo, e a gente via todos os pacientes desse médico, a gente ia todo mundo tocar o paciente, também praticar história clínica e essas coisas. E algumas que são normalmente as curtitas, pode ser que você não tenha prático, dependendo do hospital que você tá, ou que o prático seja opcional, que você, se você tá gostando dessa matéria, você quer saber um pouco mais, você pode ficar para fazer um prático um dia com algum doutor, pedir para participar de alguma cirurgia, se é alguma matéria cirúrgica, mas as que são realmente grandes, eles exigem prático, como interna, pediatria, ginecologia, obstetrícia. Essas sempre vai ter prática. Vai ter. E você falou que a assignação depende das suas notas. Sim. Como que é isso? É assim. Assignação do hospital. Sim. Eles vão fazer um promédio de todas as suas notas desde o primeiro ano, não conta o CBC, desde o primeiro ano até o terceiro, tirando microbiologia dos finais. Eles vão pegar suas notas finais, parcial não conta, e eles vão somar e dividir pelo número de matérias. E se você tem alguma matéria reprovada também, algum final que você reprovou e teve que fazer de novo, você também soma. Então, se você tem um 2 ali, você vai colocar aquele 2, você vai dividir não pelo número de matérias, mas pelo número de finais que você fez. Entendi. Então, a tua nota acaba baixando se você tem reprovações. Sim. E no momento de escolher os hospitais, eles falam, esse hospital pede promédio tal. Esse hospital pede esse promédio. Então, tem hospitais que exigem promédios super altos, como 8. Sim. Ah, isso é legal. Então, é tipo uma política do hospital e não da faculdade. Ambos, na verdade. O hospital que escolhe a nota, pelo que eu entendo, mas é um combinado entre a faculdade e o hospital. Sim. Então, por exemplo, um hospital privado normalmente pede mais nota, porque eles também não querem receber muitos alunos. Claro. E o hospital público, que na verdade é o melhor em alguns casos, porque é o que mais vai te deixar pôr a mão, Sim. podem pedir notas altas ou baixas, daí depende do hospital. O Hospital Duran, por exemplo, vai pedir uma nota entre 7 e 8. O Clínicas vai pedir, sei lá, uma nota 6. E o Clínicas é o hospital referência. Sim. Então não significa que o que pede nota mais baixa... É o melhor hospital, não. Quem pede mais alta, não. Não significa isso. Por isso que é tão importante os grupos do Facebook que tem contando a experiência de cada aluno e na UDEAT que ficou. Então, existe lá grupos como o que UDEAT elegir, e você entra e coloca, UDEAT no Hospital Milsten, e daí vai ter todas lá, as experiências. Referências de pessoas que foram legais para colocar o que comentário. você foi, você recomenda? Recomendo muito. Eu acho que é um hospital que se esforça para dar o que o aluno tem que ter. Claramente que não são todas as matérias lá que são boas, eu tive más experiências, mas isso você vai ter em todos os hospitais. Claro. E tem alguns que são melhores que outros em relação a ensino, práticos, então você vai meio que escolhendo por essas experiências. Ai, legal. E durante a carreira, qual matéria, assim, tipo, foi a mais difícil e a mais chata e a mais legal? A pior de todas, sem dúvida, foi microbiologia 1. Eu nunca vou esquecer. Ela me traumatizou. Marcou a cara dela. Eu odiei. Eu nunca gostei de nada que era muito celular, pequeno. Isso já nunca gostei. Mas, bom, a gente tem que ver de tudo, né? Sim. E o que eu mais gostei... Olha, eu gostei muito de cirurgia, que foi uma das minhas últimas matérias... Que foi a minha última matéria, foi a que eu me recebi. Gostei também de sêmio, foi linda. Eu gostei muito de farmacologia 2. Sim. Essas foram... Então, ó, teve mais que gostou do que... Com certeza. Não, mas eu tive também outras que eu odiei. Sim. Tipo, eu não gostei nada de histologia. Odiei êmbrio. Não gostava para nada também. E tem gente que se apaixona por essas matérias, mas não era o meu forte. Vai Anatomia, eu gostei. Tem gente que odeia. Tem gente que odeia. Então depende sempre de cada um. E agora, depois de formada, você está no IAR. Sim. O IAR, ele é uma parte da faculdade ainda, que na verdade considera como se não fosse, mas é.
Porque você se forma Uhum. primeiro, Sim. você faz toda aquela bagunça que as pessoas fazem aqui, recebida. a recebida, que se joga brilho, joga espuma. Espuma. Quando você Água, faz, ovo. quando você faz a tua última prova da carreira das matérias da faculdade. Sim. Só que depois que você termina isso, você tem que fazer o IAR. O IAR é uma sigla para internado rotatório anual, né? E ele dura 8 meses, o tradicional, né? Dura 8 meses, porque tem o curto também. E você rota pelas matérias mais importantes da carreira, como clínica médica, Uhum. ginecologia, cirurgia, também por psiquiatria, APS. São 8 rotações. E também tem 2 que você pode escolher, que são módulos específicos, que daí você escolhe qual especialidade você quer rotar, que te ajuda também a tirar dúvida se você tem alguma questão ainda para definir qual residência você quer fazer. Claro. Então tá muito bom. Isso vai me ajudar pra caramba também. Claro. E agora eu vou começar minha 4ª rotação de 8. Metade? Já tá indo pra metade. Exatamente. Então, desculpa, são 8 no total, sendo que 2 você escolhe. Sim. Sim. Exatamente. Legal. E você falou que tem a curtita, né? E essa longa que é a que você tá fazendo. Sim. Quais diferenças você acha que é importante, assim, destacar entre Muitas. os 2 modelos? O curto, ele não é dentro do hospital. Você não vai estar dentro do hospital se você escolher o curto. E o curto tem uma duração de quanto tempo? São 5 meses. 5 meses versus 8 meses. Mais ou menos. Entendi. Não é, assim, uma diferença tão grande, mas tem muita né? gente que escolhe por causa disso, pra ter o diploma em mãos mais rápido. Sim. Então, depende do que cada um tá buscando. Eu escolhi o longo porque eu tive semiologia na pandemia. Então, eu precisava de mais contato. Apesar de que depois eu fiz todas as curtitas no hospital, óbvio, mas eu sentia que eu queria mais. Sim. E além de que no IAR, eles deixam você fazer muito mais procedimentos, né? Que você não poderia ter feito na UDEAT. E o curto, você vai ficar em salitas, que seria consulta com médico de cabeceira, por exemplo. Ou também, o que a maioria das pessoas fazem é ficar em praças tomando pressão de velhinhos que chegam lá para tomar pressão diariamente. Então você vai tomar, sei lá, 20 pressões por dia. É algo muito mais básico. Que tanto você vai aprender? Nada. Você já aprendeu a tomar pressão no 2º ano de medicina, entendeu? Sim. Então, depende se o teu foco é terminar mais rápido ou adquirir um pouco mais de conhecimento. Se você acha que você está bala já, boa, pode fazer o curto. E também, o largo você pode tirar férias e no curto não. O curto não tem pausa. O largo, eu posso fazer quantas pausas eu quiser. Tanto que eu fiz agora. Eu fui viajar com os meus pais. Sim, foi pro Chile. E eu voltei agora e já tô em outra rotação sem problema. Sim. E no IAR tem como avaliação? Então, todas essas rotações você não tem que fazer nenhuma prova. A tua função é ir no período da manhã, você vai das 8 às 12, às vezes menos, depende do hospital, se eles te liberam antes ou não. Alguns pedem para você ficar mais tempo também, então isso também. Existem grupos que dão experiências de cada hospital do IAR, então é sempre bom dar uma olhadinha. E daí você faz esse tempo e acabou. Você volta para tua casa e faz o seu dia o que você quiser. Que se você quiser, você já pode começar a estudar para residência. Se você quiser, você pode viver a tua vida tranquila, porque é exausto de sair de 6, 7 anos de medicina. Claro. Então todo mundo precisa de um respiro. E se não, você pode, sei lá, buscar um trabalho se quiser encher mais tempo. Mas eu, no meu caso, eu tô vivendo a vida. Ai, e que legal. Então aí você Sim. vai, você participa. Mas depois que você termina as 8 rotações, daí tem a prova de final de carreira, que são alguns choices, acho que são 20, 10 ou 20, eu não lembro muito bem, que são casos clínicos, opção múltipla escolha, e todo mundo fala que é muito tranquilo, é realmente pra ter um cierre, pra ter uma fechada ali, porque todo mundo fala que é muito fácil, estuda ali uma semaninha antes e Tranquilo. já tá.
E agora você já tem pensado assim na sua especialização, o que que você pretende, né, seguir? Sim. Que já tá na reta final praticamente. Sim, já tá aí, tá batendo na porta, falando assim, já decidiu? Mas sim, eu decidi, eu gosto, na verdade, de duas coisas principais. Eu gostei, em primeiro lugar, de cirurgia cardiovascular. Acho muito interessante. Desde o primeiro ano eu comecei a me apaixonar por cardiologia e tudo relacionado a coração que a gente via, eu gostava. E eu pensava, não, deve ser só porque é o que eu mais estou entendendo. Só que daí chegou em semiologia e eu não entendia nada. E eu só pensava assim, nossa, que legal que deve ser entender isso. Mas eu não entendia nada, mas eu tinha certeza que eu gostava, sabe? Sim. Então, e eu também gosto muito de cirurgia, então eu encontrei esse cirurgia cardiovascular. Porém, as nossas decisões de residência têm que ser muito mais além do que a gente gosta ou deixa de gostar. Porque a gente tem que avaliar também o nosso estilo de vida, o que a gente quer para nossa vida no futuro. Porque não é que a gente vai ter essa profissão durante os 30 e depois acabou. Não, depois você vai ficar cansado, entendeu? E essa cirurgia cardiovascular era uma opção muito demandante. Muitos médicos falavam pra gente, tipo, em muitas matérias, que tinha que pensar bem se você queria isso. E cirurgia cardiovascular foi uma delas. Quando eu estava cursando cirurgia, a gente teve uma aula com um cirurgião cardiovascular e ele falou: eu saio de casa todos os dias às 6 da manhã e eu chego às 10 da noite, isso quando eu não tenho que fazer guarda. E eu quase não vejo minhas filhas. E eu fiquei tipo, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. O meu foco principal de vida não é o meu trabalho. Sim. É outras coisas. É vivência, é viajar, é família. Então, eu não tava querendo tudo isso. Então, eu fui pra minha segunda opção, que é a oftalmologia, que eu gostei muito. Ela ainda permanece na área cirúrgica. E não te exige tantas horas, você não precisa fazer tanto plantão, você pode fazer consultório também quando você quiser, e também tem uma boa entrada de dinheiro, então fechou em tudo. Não é a minha primeira, mas é a minha segunda, porque óbvio, você não pode escolher uma coisa que você não gosta, né? Eu acho muito joia esse pensamento que você tem de ver que a profissão é importante, mas também não é só isso a nossa vida, né? As pessoas, na verdade, quando você fala, você estuda medicina, elas já ficam deslumbradas, falando que, tipo, ai, é vocação, ai, que não sei o quê, você tem que dar a tua vida por isso. É isso que praticamente todo mundo pensa quando você estuda medicina. E não é bem assim. Não. Você pode gostar, mas não ser tua prioridade principal na tua vida. Claro. Eu não quero morar no hospital. Eu Sim. eu gosto, graças a Deus, depois de todos esses anos, eu descobri que realmente eu gosto de medicina, mesmo tendo altos e baixos. Eu não me vejo fazendo outra coisa, porém, não é a coisa principal na nossa vida. E todo mundo tem que ter isso em mente, porque no começo tá todo mundo tão deslumbrado que pensa, foda-se tudo, eu vou fazer qualquer coisa que eu quiser, mas não é assim. Não é fácil, é muito demandante, são muitas horas de plantão, Sim, não, são muitas horas 100% de acordo, 100% de acordo. E agora, terminando, quais são os seus próximos passos? Meus próximos passos agora é terminar o IAR e depois começar a me preparar para ir para Espanha, que eu quero fazer minha residência lá. Então... Bem básica, bem básica. Eu tô planejando isso, e mudar para lá. E eu vou começar a estudar para a prova de residência de lá, que é o MIR. E eu tô super ansiosa para começar essa nova etapa. Eu já tô pronta para sair da Argentina. O que vai ser difícil também, né? Eu tava muito deprê esses últimos 2 meses, na verdade, porque eu falava, cara, eu vou embora desse país que me proporcionou tudo e que eu amo com Cara, que é muito cada gostoso, molécula do meu corpo. Sim, a gente cria um amor, É um né? estilo de vida incrível que você Mas não o bom é vive que a no Espanha Brasil. é parecido, Então, né? e isso é um dos melhor. motivos que eu optei de ir pra lá e não voltar pro Brasil. Eu me apaixonei tanto pelo estilo de vida
daqui, que é um estilo de vida meio europeu, Sim. que eu já não consigo mais me ver não vivendo isso, vivendo outra realidade. É muito lindo você caminhar pelas ruas, ir num café, qualquer hora do Sim. dia, vai numa praça e tá todo mundo sentado ali. Essas coisas você não tem vê, no Brasil. não vê no Brasil. E eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo esse estilo de vida. Lá eu ainda vou continuar numa medicina que é em espanhol. Isso é importante. Eu também vou ter facilidade, porque lá a medicina já é convalidada, então é só uma convalidação de documentos, né? Você não tem que fazer prova para convalidar, Sim. o que também é uma coisa muito legal. E eu tenho a cidadania europeia já, então me ajuda muito tudo isso. Tá tudo muito na minha mão para eu não aproveitar. Sim. E eu quero, então eu vou provar. Depois, se dá ou se não dá, só Deus sabe. Mas eu nunca ia ficar tranquila se eu não tentasse. Se não tentasse. Mas isso é legal, porque, tipo, a Argentina é um país que ganha a gente, né? Ela muda a gente. Tem gente que vem pra cá, não foi meu caso, eu acho que não deve ter sido o seu. Tipo, vem pra cá, tipo, ai, caramba, vou ter que ir pra lá porque é minha opção, eu não passei no vestibular, que merda. Depois chega aqui e fala, não, cara, para, não é tão merda assim, as pessoas né? começam a falar assim, opa, às vezes... até que é muito melhor do que eu pensava. Até que é muito melhor que o Brasil, porque tem muita gente que, tipo, faz a comparação. Cara, muito melhor do que onde eu tava, de onde eu saí. Sim, até coisas relacionadas ou não à medicina, né? A cidade é muito linda. No geral, assim. Tem muita coisa diferente pra você conhecer, pra sair da bolha também que você tá. Querendo ou não, todo mundo tá numa bolha na cidade que nasceu. Com as pessoas que nasceram. A gente era da mesma cidade. A gente descobriu sem querer, querer, numa live. Que a gente veio... Campinas. Com certeza a gente já teria se conhecido lá também. Verdade. Com certeza, Com gente. Porque certeza. Campinas é assim, né? Eu adorei o bate-papo, Valen. Achei muito legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. E pra gente encerrar aqui o nosso episódio, eu ia te perguntar pra você... Perguntar não. Defina a sua experiência na Argentina em uma palavra. Como você definiria? Eu acho que amadurecimento. Porque o que eu mudei em vir pra cá, tudo foi incrível. E com certeza a melhor experiência da minha vida. Porque hoje eu sou uma melhor eu, sem dúvida. E você acha que você não seria a Valen de hoje no Brasil? Tenho certeza absoluta. Às vezes eu paro pra pensar como seria a minha vida lá. E é difícil pensar. Mas eu tenho certeza que ia ser outra Valentina. E eu tô muito feliz por ser essa aqui. Ah, que bom. Adorei, gente. Então tá bom. Obrigada, Valen. Obrigada a você. E é isso. Tchau, tchau, gente. Enfim, gente... Não, calma. Corta. Acho que eu vou falar, na verdade, amadurecimento. Existe essa palavra, né? Sim. Bora lá, então. Eu lembrei. A gente tava falando... Calma, corta. Que a gente é de Campinas. Ah, é. Terminamos aí. Ah, é. Bom, então não dá. Porra. Não sei se eu Vamos levar, que aqui tá tudo liberado, gente. Aqui a gente tá em casa, tudo bem. Tipo, vamos...